Bom, pessoal, agora vamos falar aqui de transformada de Laplace. Eu vou passando aqui o material, né? Tem uma quantidade razoável de slides. Se vocês tiverem com alguma dificuldade ou problema, a gente pode dar uma pausa e continuar depois, certo? Uma pausa aí. Bom, a gente viu, né, anteriormente que dá para representar uma classe mais ampla de sinais usando um sinal base, que é a exponencial complexa, né? E particularmente a exponencial complexa com o expoente, né, dessa exponencial complexa sendo um imaginário puro, é elevado a j ômega. Isso nos levou às ferramentas de transformada de Fourier e análise de Fourier. Agora a gente vai considerar um caso mais abrangente, que é considerando, de fato, uma parte real e uma parte imaginária, nessa classe de sinais base. Esses sinais base, só revisando, eles são bem interessantes porque você pode colocar ele como sendo um sinal de entrada, né? Basicamente, todos os sinais podem ser constituídos como uma combinação linear desses sinais base, né? Harmonicamente relacionados. E o que você observa na saída, quando você coloca na entrada, no input do sistema, esse sinal base, como sendo uma combinação de exponenciais complexas, harmonicamente relacionadas, na saída vocês vão observar esse mesmo sinal de entrada multiplicado por um fator de ganho, que está chamando do módulo da função de transferência, o h de j ômega, por exemplo, o módulo de h de j ômega, ou o módulo da resposta em frequência. Esse módulo ele é um número, que pode ser um número complexo, ou número, se for em módulo, ele é um número absoluto, né, um número real, mas ele pode ser em magnitude um número complexo com a denominação também de ser um alto valor. Então, com isso, a gente revisa aqui que essa classe de sinais base, né, exponenciais complexas, são nossas autofunções, e o ganho, ou a magnitude que oferece na saída, seja atenuando ou reduzindo, ou mantendo constante, se for 1, né, isso aí seria os altos valores. Então, onde é que você pode observar esse comentário que a gente fez aqui no meio, né, nessa figura do meio. Então, você coloca na entrada do sistema uma exponencial de ST e na saída você vai observar esse mesmo sinal de entrada na saída, S. O Y vai ser exponencial de ST multiplicado por essa integral que a gente chamava aqui de H de S. Lá, anteriormente, a gente chamava isso aqui de H de J ômega, que é o caso particular quando S ele é imaginário puro. S é igual a J ômega. Agora aqui, na transformada de Laplace, nós consideramos o S, o operador S, que é um domínio complexo, com a parte real, alfa, e uma parte imaginária, J ômega. Certo? Então, é interessante vocês revisarem, né, e ter isso em mente, né, intrinsecamente já enraizado, internalizar isso na mente de vocês, que se eu tiver a exponencial complexa tendo a parte real igual a zero, ou seja, o S igual a J ômega, um imaginário puro, eu vou cair na representação por transformada de Fourier, como está observado aqui no lado esquerdo. Então, revisando o que vocês têm, né, o par da transformada de Fourier, transformada inversa de Fourier, x de t, obtido a partir de x de ômega, J ômega, e o x de ômega é a transformada direta de Fourier, obtido a partir de um sinal x de t, no tempo contínuo. Certo? Agora, no caso da transformada de Laplace, nós vamos considerar uma variável complexa nessa exponencial, que é o S. Então, o S agora ele adquire valores reais e imaginários. No caso anterior, aí se você fizer o S igual a J ômega, tu vai cair na representação transformada de Fourier. Então, dá para observar esse tipo de representação, né, que a característica agora, quando você tem uma variável complexa S igual a alfa mais J ômega, você vai cair na definição de transformada de Laplace. Transformada de Laplace nada mais é do que essa equação aqui, a transformada direta de Laplace. E ela também é chamada aqui, pessoal, de transformada de bilateral. Bilateral porque pega de menos infinito até infinito, certo? Se fosse de zero a infinito, ela seria chamada de transformada de Laplace unilateral.
Mas vamos focar aqui no caso da transformada de Laplace bilateral. Então, continuando, como eu falei anteriormente, já só botando aqui no slide, para S igual a um imaginário puro, você tem aqui o caso de que a transformada de Laplace vai corresponder à transformada de Fourier. Primeira observação. Segunda observação é que você pode interpretar isso de outra forma também no caso genérico, tá? Se você pegar S igual a parte real e a parte imaginária agora, né? Bota de novo o alfa aqui no S. Você vai ter o S de volta no caso genérico. S igual a alfa mais J ômega. Como é que eu interpreto isso, professor, com o caso da transformada de Fourier? Dessa forma como está mostrado aqui. Ó. Se você expandir, substituir o exponencial, né? De menos ST por alfa mais J ômega, você pode separar, desmembrar uma exponencial de menos ST, tá aqui, ó, multiplicada pela exponencial de menos J ômega T. De modo que você agora pode, basicamente, isolar, né, esse termo de menos alfa, exponencial de menos alfa, T, né? Usando a propriedade de deslocamento temporal. Certo? Então, o que você observa aqui é se você tiver... Desculpa, eu não falei de deslocamento temporal, na verdade é deslocamento em frequência. A propriedade do deslocamento em frequência, como você pode observar aqui, x de alfa mais j ômega seria equivalente à propriedade do deslocamento na frequência. Equivale no domínio do tempo a você pegar o sinal e multiplicar ele por exponencial de menos alfa t. Então, lembra das propriedades que a gente falou de Fourier, né? Teve a propriedade de deslocamento temporal, que se você fizer um deslocamento temporal no tempo, tu vai ter a transformada de Fourier multiplicado, do sinal multiplicado por exponencial, mas aqui a interpretação seria com a dualidade. Se você fizer um deslocamento, ao invés de ser no tempo, na frequência. Então, em Fourier, né, na análise de Fourier, se você fizer esse deslocamento no domínio da frequência, aqui, ó, x de alfa mais j ômega, e voltar, fizer a transformada inversa, usando a propriedade, isso vai ser equivalente a x de t vezes a exponencial de menos at. Certo? Então, é uma forma equivalente também de você ter a interpretação genérica, né, e combinar a transformada de Fourier com a transformada de Laplace. É importante, isso aqui é muito interessante vocês guardarem essa informação aqui, né, que você pode interpretar essa transformada de Laplace também como a transformada de Fourier de um sinal elementar x de t multiplicado pelo exponencial de menos alfa t, onde alfa é a parte real de S. Certo? E com essa interpretação, a gente vai poder agora fazer alguns exemplos e analisar, que eu já provoco a vocês. Que agora, pessoal, diferentemente no caso da análise de Fourier, vocês tinham as condições de convergência, né? Lá, basicamente, a gente tinha que observar só que se o sinal é integral, se o sinal, quando colocasse dentro da integral, aquela integral convergia, né? Se a transformada ou a integral ela é absolutamente integrável no domínio de que ela existe. Isso para Fourier era basicamente essa condição. E agora, em Laplace, a gente vai também considerar ele tem que ser absolutamente integrável. Só que como vem um fator alfa agora, né, o alfa t, a região de convergência ela vai mudar um pouco. Então, vai ter casos em que você pode ter uma situação em que o sinal diverge para Fourier, mas para Laplace ele converge. A integral converge. Então, esse é um ponto muito importante. Eu coloquei aqui como uma observação, né, um primeiro insight para vocês. Esses insights aqui são bons para vocês guardarem as principais diferenças e particularidades entre essa transformada de Laplace e Fourier, né, que acontece em um caso que não acontece no outro. Esse aqui é o primeiro caso importante. Você pode ficar achando que se converge em Fourier, converge também em Laplace, mas não, certo? Tenham em mente que pode convergir em Laplace e não convergir em Fourier. Então, para esclarecer isso, vamos ver esse exemplo 9.1, revisar aqui esse exemplo que está passado no livro-texto. Você considera um sinal exponencial decrescente, multiplicado por um degrau, exponencial de menos at multiplicado por um degrau,
E quando a gente aplicava a transformada de Fourier desse sinal, a condição de convergência dele, né, o sinal ele é região em que as condições de A para ele convergir, para essa transformada ser factível, é que o A tem que ser positivo. Ou seja, garantir que essa exponencial ela seja decrescente, de modo que a integral ela seja finita. Então, isso aqui converge. No caso de Laplace, você vai precisar colocar agora o fator alfa, né, o sigma, aqui como está aqui o sigma. Então, a parte real do domínio de Laplace, ela é interessante perceber aqui que agora, para você fazer com que essa integral ela convija, ela seja finita, o termo que precisa ser maior do que zero não é só A, é sigma mais A, ou, como eu estava falando anteriormente, alfa mais A. Então, isso vai garantir que mude, né, o que eu estava comentando anteriormente. Um caso pode convergir, não convergir no Fourier, na transformada de Fourier, mas aqui em Laplace, essas condições que não fazem não convergir em Fourier, fazem o sistema convergir em Laplace. Então, a condição aqui de convergência em Laplace seria basicamente analisar a parte real de S, e essa parte real de S seria para satisfeita nessa condição para valores maiores do que menos A, certo? Então, você tem que analisar isso, né? Você vai pegar a parte real do S, que é esse sigma mais A, e fazer ele maior do que zero, nesse caso aqui. Por que isso? Porque a integral, ó, ela tem que ser definida, né? Tem que ser finita de zero a infinito. Então, basicamente, você pode esboçar esse exponencial aqui, essa exponencial no tempo, e analisar, né, a área. Quais serão as condições para que esse valor de A e o valor de sigma ele garanta uma área finita, um sinal que a área seja finita. Então, aqui para esse caso, o real de S tem que ser maior do que menos A, e você pode também fazer a transformada inversa, a gente vai mostrar a tabela com a transformada inversa para chegar de volta no caso desse sinal, né? Exponencial de menos AT vezes o de T, que é o degrau. Alguma pergunta, pessoal, até aqui? Então, voltando aqui, essa observação é muito importante, né, para você distinguir já que tem casos que, quando você aplicar a transformada de Fourier, existem condições, particularidades que podem garantir que ela não convija, mas em Laplace ela convija. Então, aqui em Laplace, a gente já começa a se preocupar mais com as condições de convergência. Um outro exemplo seria basicamente rebater esse sinal, fazer U de menos T, então vai pegar de menos infinito a zero e o sinal negativo. Esse aqui é para mostrar a vocês que em valores absolutos em módulo é a mesma coisa, 1 sobre S mais A, basicamente, certo? A função de transferência. Mas a condição de convergência muda aqui. Ou seja, você vai ter que fazer com que o fator sigma mais A ele seja menor do que zero. Aqui, ó. Certo? Porque essa é a condição que você garante uma integral finita aqui embaixo, aqui em cima, nessa equação 9.17. Por quê? A resposta para isso é porque o teu degrau ele vem de menos infinito até zero. É o caso contrário. Então, tu está integrando de menos infinito até zero agora. Então, meio que rebateu, né, o sinal. Aí você tem que inverter essas condições aqui de convergência para satisfazer as condições que essa integral possa ser definida. Certo, pessoal? Então, aqui no caso, diferentemente do caso anterior, a parte real, a condição de convergência aqui na transformada de Laplace, a parte real tem que ser maior do que menos A. E agora ela tem que ser menor do que menos A, nesse segundo caso. Então, essas equações 9.13 e 9.19, elas detalham bem, né? Isso aqui que eu estou querendo passar para vocês. Que em magnitude a sua função de transferência é a mesma. O x de s aqui, ó, o valor do sinal, a transformada de Laplace é o mesmo. Não muda em nada. Mas você deve perceber agora que tem um fator adicional para se preocupar.
que é a condição de convergência do sinal. Certo? E aí, para expressar essas regiões de convergência, a gente pode introduzir já o que a gente chama de região de convergência da transformada de Laplace, do sinal. E o que seria a região de convergência? Seria basicamente a gente pegar esse sinal, a função de transferência dele, 1 sobre S mais A, colocar num plano, um domínio S. Esse plano S, ele basicamente é construído pela parte real de S e a parte imaginária. Então, você constrói aqui o plano S, seria o domínio de existência desse sinal no domínio S. E aí, para fazer com que esse sinal ele convirja, você constrói uma linha tracejada em menos A, onde menos A é o polo, né, do sistema. A gente vai falar mais sobre isso na frente. Mas aqui você já sabe que menos A é uma condição que faz com que essa integral da definição de Laplace ela não exista. Então, por isso que essa linha aqui é tracejada, viu, pessoal? Então, essa reta, você vai traçar uma reta em cima do polo, e tudo que for à direita, nesse caso, nesse exemplo aqui, que está a região de convergência em A, seria para o exemplo 1 que a gente fez, o 9.1, que está representado nessa equação 9.3 aqui. Então, para a região de convergência, domínio, a parte real de S maior do que menos a região de convergência RDC, ou ROC também, do inglês, seria esse plano aqui, semiplano aqui do lado direito, essa região todinha aqui. Certo? Então, região de convergência é isso, é você pegar o ponto em que a função tende para infinito, que seria basicamente olhar para o polo, aqui é menos A nesse exemplo, e ver a condição de convergência dessa transformada. Aqui, no caso, a condição de convergência foi visto que esse valor real de S ele tem que ser maior do que menos A. Perceba que é maior, então a linha tracejada aqui, né? Fosse maior ou igual, você poderia fazer uma linha sólida, mas não vai ser o caso aqui. Então, a linha tracejada, você rachura tudo que tiver à direita. Aqui. Para essa condição, né? Por exemplo, 1, que é regido pela equação 9.13. Para outra condição, que a magnitude da função de transferência é a mesma, mas a região de convergência muda. Aqui, no caso, vai ser a parte real tem que ser menor do que menos A. Então, o teu semiplano, a região de convergência, ela vai ser essa parte rachurada aqui à esquerda. Tá? Isso aqui vai dizer para vocês os valores de A que o sistema é estável, converge. O sistema, a integral converge, na verdade, né? Certo? Então, outro exemplo, né? Estou fazendo aqui esse exemplo 9.3, trazendo para vocês por definição da transformada de Laplace, mas vocês podem também já ficar cientes que com aquela tabela, né, dos pares de transformada, vocês já vão mais rápido para resolver problemas. Então, aqui é feito um exemplo que o sinal x de t é combinado com uma exponencial real e uma exponencial complexa. A exponencial de menos 2t vezes o de t, mais a exponencial de menos t vezes cosseno de 3t. Aí uma solução, um caminho para fazer a solução é escrever na forma de Euler. Você vai escrever isso aqui na forma de Euler e vai combinar nessas exponenciais dentro da integral, da definição da transformada de Laplace. Vai fazer, pode também usar o princípio da linearidade, né, para fazer somas de várias integrais. Fazendo isso, pessoal, vocês vão achar aqui 3 termos de função de transferência, 3 termos nessa transformada de Laplace. A primeira, de exponencial de menos 2t vezes o de t, já pode até ficar ligado nisso aqui. Vocês podem ficar ligados que sempre quando for um exponencial de menos um número real vezes t, né, vezes o de t, a transformada de Laplace vai ser 1 sobre s mais esse número aqui, né, diretamente. Você já vai ter isso aqui. E a região de convergência é para o real de s maior do que menos 2. O outro termo, exponencial de menos 1, exponencial de menos, que multiplica 1 menos 3j vezes t, tua transformada de Laplace vai cair, nesse caso aqui, 1 sobre s mais 1 menos 3j. Onde a região de convergência sempre olhando para a parte real de s.
certo? O terceiro caso, está mostrado aqui, né, seria basicamente o complexo, o conjugado, desculpe, desse caso anterior. Esse sistema ele tem três polos, né, um polo real e dois polos complexos. Dá para fazer, então, a combinação desses três termos, né, escrevendo aqui e ver qual é a condição de convergência do sistema combinado, dos três termos combinados. Aqui está observado os três termos isolados, a condição de convergência de cada sinal, da parte de cada sinal, de cada termo desse sinal, que vai ser somado depois para construir o sinal x de t, né? Então, perceba que cada termo contribui com a condição de convergência particular, peculiar aqui. E quando você soma esses sinais todos, vocês vão observar que a condição de convergência ela tem que ser majorada por alguém. E, geralmente, esse alguém a gente chama de polo dominante. Tá? Então, reescrevendo essa função de transferência, você pode chegar nesse caso. Como eu falei, né? O sistema ele tem três polos, onde o primeiro polo está relacionado com esse fator aqui, no polinômio denominador, S mais 2. Então, se você botar S igual a menos 2, você faz isso aqui tender para infinito, então isso aqui caracteriza um polo real. E o outro caso seria esse termo aqui, S ao quadrado mais 2S mais 10, que caracterizam a condição que você tem dois polos, né? Polos complexos. E aqui em cima, as raízes desse numerador seriam os zeros do sistema. Então, polos são as raízes do polinômio que está no denominador e os zeros seriam as raízes do polinômio que está no numerador. E a condição de convergência, ela é a parte real de S maior do que menos 1. Então, perceba que existiam duas condições de convergência, né? Uma maior do que menos 1 e a outra maior do que menos 2. E a gente agora vê que a condição de convergência para esse sistema equivalente, para esse sinal equivalente, seria maior do que menos 1, porque o menos 1 é o polo dominante do sistema. Agora vamos olhar como é que a gente coloca, como é que a gente representa polos e zeros na região de convergência. Antes de mostrar a região de convergência com polos e zeros, vocês precisam saber que a transformada de Laplace ela pode ser representada com uma função de transferência, onde você vai ter um numerador, n de s, e um denominador, d de s, dois polinômios, né? As raízes de d de s, como eu falei anteriormente, vão ser os polos do sistema. Então, aqui no caso, as raízes do denominador são denominados polos do sistema, do x de s. E as raízes do numerador serão os zeros dos sistemas. Então, a representação desses polos e zeros, a gente chama também de gráfico de polos e zeros, e já pode incluir nesse gráfico de polos e zeros a região de convergência, a transformada de Laplace. Certo? Então, vamos aqui a um exemplo. Você tem um sistema, um sinal, né, que você tem um impulso mais uma combinação de exponenciais reais, multiplicado pelo degrau. O impulso unitário, quando você faz a transformada de Laplace do impulso, é 1, certo? É constante, o sinal é constante. E esses outros termos, 4/3 vezes a exponencial de menos t, vezes o integral, é bem semelhante com o caso anterior, né? Que vai cair em 1 sobre s mais 1 aqui no caso, porque esse termo 1 é o que está multiplicando o menos t aqui no tempo contínuo. Quando você passa para Laplace, para o domínio S, aí você vem com uma função desse tipo. Lá na frente, quando vocês verem as tabelas, né, os pares, eu estou falando aqui desses pares, quem estiver acompanhando aí no livro, é a tabela 9.2, página 414 do livro-texto. Então, vocês podem já usar essas tabelas para fazer, se tiver com dificuldade de fazer a definição, né, com integral. Deixa eu localizar aqui qual seria dessa aí. A dessa aqui seria, pessoal, basicamente o par de transformada 7. Seria basicamente isso. A6, par de transformada 6. A condição de convergência especificada aqui. Bom, então é interessante perceber isso, que você vai ter três termos, né? Os termos eles é muito interessante que você pode fazer a transformada de Laplace separadamente de cada termo e depois você combina numa equação genérica. Basicamente, essa equação genérica
parecida com essa equação 9.31 aqui, ó, onde você tem um numerador, um polinômio no numerador e denominador. Então, depois que você faz isso aqui, você tenta combinar elas em uma representação dessa forma, com um numerador, um polinômio no numerador e um polinômio no denominador, atentando sempre para a região de convergência, né? Bom, então, como é que seria a representação desses diagramas de gráfico, um gráfico, né? Um gráfico de polos e zeros. Seria isso aqui. Você vai voltar a ter o caso do plano S. Plano S é o nosso domínio agora, né? No Laplace. Seria onde a gente observa o comportamento do sistema, a parte real e a parte imaginária. E os polos a gente vai marcar com X, certo? Então, nesse caso, nesse exemplo, você tem um polo que é -1 e o outro polo é +2. Então, o polo aqui, -1 você vai marcar, é real, né? Vai bater em cima do eixo X aqui, o eixo real do plano S. Então, tu vai botar aqui em -1 X e em +2 outro X. E os zeros, eles vão ser esses círculos, essas bolinhas aqui. Perceba que tem um círculo duplo, né? Duas bolinhas é para caracterizar que são zeros duplos, são dois zeros coincidentes aqui, tá? E onde é que a gente caracteriza agora a região de convergência? Seria esse semiplano aqui, o rachurado. Ou seja, perceba que para eu fazer o sistema convergir, a integral ser verdadeira, eu preciso me atentar que a região de convergência desse sistema é essa parte aqui à direita, todinha. Né? Então, a parte real do plano S, o semiplano aqui, no caso o real de S, maior do que 2, onde 2 é um dos polos do sistema. Então perceba quando eu falei, né? Polo dominante é 2 aqui no caso, é o nosso polo dominante do sistema. Então se eu tiver mais de um polo, você tem que olhar qual é o polo dominante, ou seja, o que está mais à direita, e o que tiver à direita vai ser basicamente a sua região de convergência, você vai delimitar como uma região de convergência. Outro detalhe é que sempre a reta que vai ficar em cima do polo, ela vai ser uma reta tracejada nesses casos. Porque ele não pode incluir a região de convergência, o polo 2, a região, o valor, né, de S onde o polo ocorre. Porque o polo ocorre aqui, no caso, nesses exemplos, vai implicar que o teu sinal ele vai para infinito. Então, infinito caracteriza que a integral não converge. Beleza, pessoal? Então, vou parar aqui esse ponto de discussão para a gente continuar aqui na sequência.